Obrigado, Val. Pessoal, bom dia. Prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Quero começar agradecendo aqui nossos parceiros da Sensidia. A Zappos é uma empresa que tem 12 anos, está completando 12 anos, e esse ano a gente está completando 9 anos de parceria com a Sensidia, é o primeiro parceiro da Sensidia, então a gente está bem feliz de ser a primeira palestra, depois de um keynote tão espetacular, falando de um tema que é tão importante, que está muito conectado com as nossas ações. Nós preparamos para você no dia de hoje compartilhar conteúdos que sejam muito relevantes, práticos para vocês, aplicarem no dia a dia de vocês, nesse tema de transformação agêntica. Então, nós vamos trazer aqui para vocês 3 cases ao longo do dia. Aqui no palco, nós vamos falar o nosso case de transformação agêntica das apps, como é que a gente está transformando as apps numa empresa agêntica. Depois o Marco vai estar aqui com a gente, comentando um pouquinho do movimento, como está sendo a transformação agêntica dentro do Patria, através da Sigma Holding, que é do Patria Investimentos. E à tarde a gente vai gravar um podcast com o Thales da AXA. A gente vai mostrar a transformação agêntica que está ocorrendo na AXA. A AXA, que é a terceira maior seguradora do mundo. A gente está com vários projetos com a AXA para ajudá-los na jornada deles de transformação agêntica. Então, um dia completo de conteúdo, seja no palco ou nos podcasts. A gente vai compartilhar, espero que vocês aproveitem bastante o que a gente preparou para vocês. Comentei, a Zappos é essa empresa que há 12 anos vem trabalhando com grandes empresas no Brasil, historicamente em projetos de transformação digital e, nos últimos anos, nos projetos de transformação agêntica. E eu começo muito a falar do nosso conteúdo fazendo uma pergunta que já é velha, mas que eu faço para vocês também, e nós fizemos ela lá atrás, na transição de 2023 para 2024, que é, se a IA vai matar ou vai transformar o seu negócio. Gosto de tecnologia, a gente vem acompanhando a velocidade com que as mudanças vêm ocorrendo, mas em tão pouco espaço de tempo, quantas transformações não aconteceram? E aí eu vou contar uma história para vocês, que aparentemente foi uma história muito ruim para a gente, então um case de insucesso, mas como é que a gente transformou ele num caso de sucesso? As Zappos, na transição de 2023 para 2024, uma empresa focada em projetos de transformação digital, vocês trabalham em projetos disso e têm parceiros disso, a Zappos é uma empresa parceira desses projetos. Nós sofremos o impacto de uma Big Tech que estava entrando, querendo criar um case no Brasil, junto com uma grande empresa de transformação digital, e eles tomaram um projeto da gente, nas Zappos ali para no início de 2024, onde a promessa da nova ferramenta era uma ferramenta de aceleração da engenharia de software, uma das atividades que é chave das Zappos nesses 12 anos. Quando aconteceu isso, a promessa, lá em 2024, 2023, era, vamos trocar aqui uma squad que tem 7 pessoas para uma ferramenta que acelera a engenharia de IA, e a partir de então eu preciso só de 2 pessoas ao invés de 7. Quando aconteceu isso, lá atrás, e apesar de ser pouco tempo, muita transformação aconteceu desde então, né, muitas mudanças ocorreram desde então, foi aonde a gente viu que essa pergunta ia fazer muito sentido para a gente repensar ela. Nós, como empresa, nós vamos deixar a IA matar o nosso negócio ou nós vamos transformar o nosso negócio? E aí, a nossa decisão foi, vamos deixar ela transformar o nosso negócio. Bem, a partir de então, a gente começou a acompanhar, a gente sabe que o mercado lá fora de tecnologia bem acelerado, e muitas vezes demoram para chegar as ondas aqui no Brasil, nós começamos a estudar o impacto da IA generativa e quais seriam as tendências. E nós vimos, lá atrás, antes de chegar esse tempo no Brasil, o tema de agentes ganhar força, e foi o campo que a gente decidiu jogar. Decidimos, a Zappos vai ser a melhor empresa de transformação agêntica do Brasil. Essa era a nossa missão, ser uma referência em transformação agêntica no Brasil. E a partir de então, eu e o Rodrigo, inclusive, a gente estava fora da operação das Zappos, a gente estava numa empresa spin-off das Zappos, uma outra empresa do grupo, dedicados, nós decidimos voltar junto com os nossos sócios que estavam nas Zappos, ligamos o Founders Mode, falamos, vamos transformar essa empresa. E a partir de 2024, nós começamos a nossa jornada de transformação. E aí a nossa decisão, como eu disse para vocês, foi, a empresa não será apenas digital, a nossa empresa será agêntica. Bem, não vou repetir todos os conceitos, o keynote foi ótimo para conceituar bem a questão do agente, mas o termo transformação agêntica, no seu conceito, ele é a evolução da transformação digital. São os agentes de IA operando nessa base digital que a transformação agêntica vem causando nos últimos 20 anos. E como a transformação digital criou sistemas, a transformação agêntica cria os operadores desse sistema, que são os agentes. Bem, conceitos não são antagônicos, são complementares. A transformação agêntica é uma etapa avançada da transformação digital.
ela adiciona, por exemplo, o foco que a transformação digital teve nos usuários, ela traz esse novo operador com que as pessoas vão conversar, com que os sistemas vão conversar, ou que eles mesmos vão conversar entre si, os agentes. A gente adiciona na camada de olhar processos a camada de inteligência. Então, não só operar em cima desses processos, mas até entender esses processos, questionar esses processos, se eu posso melhorar esses processos, se eu devo eliminar esses processos. Então, adiciona aqui na transformação agêntica a camada de inteligência. Na interface da transformação digital, muito focado no user experience e no user interface, nas UIs, né? Qual que é a melhor tela, qual que é o melhor botão, qual que é o melhor clique, né? A gente passa a ter aqui a experiência também pautada pelo contexto e também pela intenção, porque os agentes precisam entender para operar nessa base digital, tanto o contexto quanto a intenção. E, junto com a automação, a gente dá uma camada também de autonomia. Então, os agentes, hoje, operam já de forma autônoma ou semi-autônoma. E estamos aqui no API Experience, no evento de APIs, a gente adiciona aqui também esse novo protocolo de conversas, né, ou de ações de software para software, ou agentes para software, agentes para pessoas, agentes entre agentes, e conversas e ações entre agentes dentro de um ecossistema agêntico. Então, bem rapidamente aqui, é o nosso conceito de transformação agêntica. E as APIs conectaram os sistemas, agora a gente começa a conectar as inteligências. As inteligências das empresas ou das áreas começam a se conectar, começam a interagir e começam a ter trocas de informações ou de ações. Bem, como eu disse para vocês, a gente está numa jornada de transformação agêntica das apps. E aí eu vou compartilhar com vocês agora como é que a gente vem traçando essa jornada da nossa evolução para uma transformação agêntica. O slide é complexo, mas eu vou guiá-los aqui conversando com vocês. A gente definiu uma primeira camada de governança e estrutura de transformação para a gente transformar. Então, a gente criou ali, primeira coisa, eu como CEO, muitos aqui têm aqui o CEO C-Level, que chega, foi no evento do Vale do Silício, chega empolgadaço, precisamos implementar. E aí, eu era o CEO empolgadão, sou ainda, que chega, precisamos fazer a transformação agêntica nas apps. Cheguei para o meu sócio, para os diretores, para o nosso C-Level, falei, precisamos transformar as apps. Eu fui esse cara. E aí a gente, então, fez um alinhamento com o nosso conselho e também com o nosso C-Level de que a gente iria passar por essa transformação. Uma estratégia top-down. A gente criou o ATO, ou ATO, que é o Agent Transformation Office, que a gente precisava de uma estrutura dedicada ou focada para guiar as apps nessa transformação agêntica. E aí a gente começou a designar as lideranças que seriam envolvidas nisso, e começamos dentro do Agent Transformation Office fazer as definições de governança, definições dos processos e os rituais que a gente seguiria para guiar a gente nessa jornada. A segunda camada foi metodologia, capacitação e gestão da mudança. A gente sabe que grandes transformações começam pela transformação cultural da empresa, né? Então, a gente fez... Primeiro, começamos a criar, não tinha na época de grandes consultorias ou de Gartner, frameworks, guias, ferramentas. Na época não tinha. A gente começou a criar as nossas próprias metodologias, nossos próprios frameworks, e a gente começou a disponibilizar isso para os nossos clientes, né? E a adoção humana, a gente começou a fazer letramento tanto teórico quanto prático. Começamos a fazer para 100% das apps, então 100% das apps treinado em agentes. Como é que eu faço um design de agente, uma arquitetura de um agente, um desenvolvimento, um suporte, uma sustentação de agente? Todo mundo, área de técnica ou área de negócio, foi treinado em agente de inteligência artificial. A terceira camada que a gente operou foi no definição do modelo operacional e escala de valor. Aqui a gente fez toda uma mudança organizacional. A nossa área de RH, que todo mundo conhece como RH, chamava People. Ela se transformou na área de People e Agents. Porque as tarefas e a geração de valor passam a não ser só geradas pelos nossos colaboradores, mas também pelos agentes. Então, como é que eu faço a gestão desses times, que antes eram só humanos, agora também são times digitais junto com os humanos? Então, foi a primeira área que a gente transformou. A partir de então, decidimos também fazer um modelo de operacional descentralizado. A gente teve muita discussão. Será que a gente centraliza numa esteira única de transformação agêntica? Ou vamos distribuir isso entre as áreas? A gente, para não barrar a inovação, a gente decidiu, cada área vai ter um especialista em agentes de inteligência artificial, e a partir daí, de uma forma centralizada no Agent Transformation Office, a gente começou a guiar essas áreas, mas elas mesmas, as áreas de negócio, junto com nossos times de tecnologia, a evoluírem nos seus projetos de transformação agêntica. E aí começamos também a pensar na própria produto das apps, ou uma das ofertas das apps, que é a engenharia de software. Também pegamos todo o que a gente tem historicamente nos 12 anos. Como é que é o nosso processo de engenharia de software? Como é que a gente pode acelerar ele com os agentes?
E hoje a nossa engenharia de software já é agentizada, então já é acelerada pelos agentes. Bem, na quarta camada, nós tomamos decisões de plataforma, arquitetura, infraestrutura agêntica. E aí a gente teve a definição das stacks, definições dos parceiros que a gente trabalharia. A gente tomou a decisão de trocar o nosso RP para um RP que pudesse trabalhar melhor com os agentes que a gente estava criando. Então, a centralidade, o cérebro do nosso negócio, a gente estava mexendo no core do nosso negócio. Foram as decisões que a gente tomou. E aí a gente criou um control plane de agentes, porque a gente precisava ter uma gestão desses agentes, até que surgiu o Sensidia AI Gateway, que a gente está implementando nas apps. A gente não tinha isso até então a gente desenvolveu uma primeira plataforma para fazer essa gestão, e com a Sensidia agora, nós como primeiros parceiros da Sensidia, somos um dos primeiros que estão implementando essa tecnologia dentro das apps. Por último, na última camada, a própria camada de agentes. Quais são os agentes que vão nos guiar através dessa transformação? E aí a gente criou um Upstream Agent, que é o agente que vai, desde o entendimento da nossa estratégia de negócio, nossos objetivos de negócio, da empresa e das áreas, trazer isso para os projetos, para os produtos que a gente ia criar a partir de então. E os Downstream Agents, focados na execução, na criação desses agentes. E, por último, os agentes de suporte, principalmente agentes que estão dentro de cada área funcional dentro das apps, ajudando a gente na transformação agêntica das apps. Bem, resultado, nosso slogan é isso, né? O slogan das apps é Intelligence Delivery Value, inteligência humana e artificial entregando valor. A transformação agêntica que a gente gerou para nós mesmos, né? Crescimento financeiro de 33%, crescimento em pessoas, e aí muito foco em AI, 47%, redução do time to market, mais 50%, mantendo uma satisfação dos clientes no nosso serviço de mais de 89%, 89, uma escala que vai de menos 100 a 100, uma escala alta, então a gente está fazendo uma transformação, só trazendo ganhos para a gente e também compartilhando isso com os nossos clientes. Bem, vou passar para o Rodrigo agora, que vai contar um pouquinho agora dos desafios técnicos da transformação agêntica. Bom dia, pessoal. Passador, por favor. Eu aperto o play. Bom dia mais uma vez. É uma honra ser a primeira palestra do Apix esse ano. A gente que é parceiro da Sensidia faz tanto tempo. E eu vou tentar aqui aterrizar para vocês, que a gente tem um público técnico substancial na plateia, e também um público de negócio, mas acho que é importante a gente conhecer um pouco de conceitos. Então, o meu desafio aqui, né, é construir essa ponte. Se a gente, nos últimos anos, vem transformando as nossas empresas, e vocês são os agentes transformadores das empresas para a transformação digital, preparar com que as empresas estejam prontas digitalmente para expor os seus serviços e vender através do digital, qual é essa ponte que a gente precisa, então, para chegar na transformação agêntica? Tá? Eu vou trazer para vocês algumas camadas da tecnologia, ou da jornada de tecnologia, tá? E vou trazer que a transformação digital foi uma fundação para realmente colocar a nossa empresa no patamar que ela está hoje, e como que a transformação agêntica traz de desafios de evolução para isso. Tá? Começando aqui pela camada de dados, e obviamente eu não estou passando por todas as camadas aqui, né? Eu vou falar algumas, dar alguns exemplos que eu acho que aterrizam um pouco aquilo que o Pablo falou. Tá? Na camada de dados, a gente sempre teve o desafio de centralização desses dados. Né? Remover os silos, colocar os dados disponíveis para consumo humano. A gente viu há pouco o Marcílio Kleber falando das interfaces de uso disso. Né? Então, a gente vai falar bastante de interface aqui também, mas dashboards, uso, de fato, para você buscar as informações da empresa e consolidar em um lugar único. Tá? E na transformação agêntica agora, a gente está falando de semântica e relacionamento. Tá? O dado pelo dado hoje não traz valor para o agente, ele não consegue trabalhar este dado se esse dado não tiver significado. Quando a gente coloca a palavra semântica, a gente está falando de significado do dado. Tá? Então, a gente precisa agora com que esse dado tenha significado. Tá? A gente precisa que os dados estejam disponíveis para o agente com clareza de relacionamento. O que é que está relacionado ao quê para que ele possa, de fato, usar aquele dado. Então, os desafios hoje são interpretação desses dados, a importância que a gente dá hoje para o metadado. Tá? Então, o que é um metadado? Né? Não é o dado em si, mas aquilo que dá significado para aquele dado. Tá? Então, hoje as colunas, ou
o que significam as colunas de cada banco de dados tem uma importância fundamental para que a gente entenda o dado que está ali dentro. Tá? É isso que a gente chama de metadado. Para que a gente consiga fazer com que a IA raciocine em cima disso. Tá? Vamos passar por uma próxima aqui, a camada de aplicação. Então, o nosso desafio durante a transformação digital era programar o processo. A gente entendia como funcionava o processo, ou como deveria ser o processo, uma jornada de compra, uma jornada de venda, uma jornada de trabalho, e a gente, então, tinha esses fluxos conhecidos, e a gente implementava, a gente programava com resultados determinísticos, aquilo que, de fato, precisava ter de resultado no processo. Hoje, a gente precisa gerenciar a intenção. A aplicação que a gente implementa hoje precisa, de fato, entender qual é a intenção do usuário, para que, então, a gente consiga definir propósito para cada processo, dar autonomia para os agentes conseguirem atuar em cima daquele processo e adaptar rotas. À medida que a intenção muda, o propósito está definido, as rotas precisam ser adaptadas para aquelas intenções. Então, vejam como, na camada de aplicação, a gente tem uma evolução. Sempre que eu colocar aqui, entendam que tudo que a gente falou de transformação digital é base, é fundação, continua existindo, inclusive, é um trabalho que ainda está em desenvolvimento. Só que, para que a gente consiga atingir a transformação agêntica, os desafios são diferentes, né? Se a gente fosse passar agora para a camada de segurança, o nosso desafio era a porta de entrada. Né? Então, os exemplos aqui, a gente traz o SSO, mais até do que o SSO, né? O OAuth, são protocolos conhecidos para que a gente consiga, de fato, controlar a porta de entrada, falar, eu preciso garantir que eu sei quem é quem está acessando para governar e garantir a segurança do que ele está acessando. Né? Então, a gente centralizou a segurança, e eu acho que isso foi muito válido, e é a fundação para que a gente precisa agora, mas, na transformação agêntica, esse desafio se complementa, ele se amplifica, tá? Porque agora a gente precisa propagar a identidade. Tá? E o que seria propagar a identidade? Né? Aqui está um exemplo, tá? Ou seja, mas o contexto do usuário e as credenciais viajam junto com a gente. O que significa isso? Eu quero tangibilizar um pouco mais, vou gastar um pouquinho mais de tempo nesse slide, que eu acho que segurança é fundamental para que a transformação agêntica aconteça. O contexto, Marcílio e o Kleber falaram agora há pouco, né? A gente precisa do contexto viajando à medida que os agentes usam as ferramentas, ou que um agente chama outro agente, para a gente, inclusive, definir escopo. Aquele agente, aquele usuário que está acessando o primeiro agente, que chamou 3, 4 agentes na sequência, os 3, 4 agentes precisam saber exatamente o contexto do usuário para escopar aquilo que ele pode acessar e não acessar, principalmente não acessar. Né? E mais do que isso, mais do que o contexto, mais do que o escopo, a gente está falando de autorização. O token, para acesso a alguma informação, precisa navegar para que todos os agentes na jornada saibam exatamente o que pode e o que não pode ser acessado, por mais que o escopo lhe permita. Né? Então, a gente precisa garantir governança em todas as rotas escolhidas por todos os agentes. Então, vejam como o desafio muda aqui. Né? A gente tem a segurança centralizada, a gente consegue governar escopo, mas a gente precisa garantir agora que todos os agentes, em todas as rotas escolhidas, usem esses escopos, usem essas credenciais de forma segura. Tá? Vou citar alguns exemplos depois, a gente volta no tema segurança em breve. Vou falar um pouco agora de uma outra camada, que é o canal de exposição dos nossos negócios. Na transformação digital, a gente tinha o desafio de expor os negócios em interfaces e catálogos. Tá? A ideia é que a gente conseguisse prover uma forma de navegação, uma navegação intuitiva, mas que seja navegado por humanos, ou uma jornada de escolha, de picking, o usuário escolhendo o que ele quer, escolhendo aonde ele quer ir, escolhendo o que ele quer comprar. Tá? Então, o picking aqui é um termo em inglês para, de fato, você escolher e pegar aquilo que você está vendo, que você precisa. E essas interações, né, ou seja, o canal era feito para os humanos operarem. Tá? Agora, o canal de exposição muda. A gente está falando de protocolos agênticos, ou seja, o nosso negócio precisa estar exposto por meio de protocolos agênticos. Tá? Então, para a gente tangibilizar um pouco o que é isso,
A gente já ouviu muito, né, falar de MCP, de A2A, ou seja, como é que agentes se comunicam com agentes. Tá? Então, esses protocolos, ou o nosso negócio agora precisa estar exposto para agentes, tá? Não só para humanos, mas por agentes. E pela primeira vez a gente vai ver nessa apresentação esse termo chamado Machine Customers. Eu resolvi manter o termo em inglês aqui, que é o termo que o Gartner usa, tá? Porque eu não gosto do termo em português pessoalmente, que é cliente robô, tá? Mas o Machine Customer, o que é? Tá? Eles são os dispositivos, ou eles são os assistentes que falam com o nosso negócio. Tá? Então, um grande exemplo que a gente pode colocar aqui é Alexa, que alguns de vocês podem ter em casa. Né? Então, em breve, nós vamos se comunicar com a Alexa, a gente está falando em canal de exposição aqui, dizendo, Alexa, eu gostaria de comprar uma nova furadeira. Você poderia verificar para mim um bom preço e entregar no meu endereço? A Alexa, ou esse assistente, vai ter que se comunicar com o nosso negócio. Nosso negócio vai ter que estar exposto para a Alexa ou para qualquer assistente, para que as capacidades do nosso negócio estejam acessíveis para que ele cumpra a jornada que foi solicitada. Então, vejam como o canal aqui, ele não deixa de ser um canal para o humano, mas o humano passa a ser a ponta e existe um intermediário. Esse intermediário são os assistentes. Eu trago um outro exemplo. Quando a gente coloca Machine Customer, dá a impressão que é só customer de compra, né? Ou seja, é uma máquina que compra. Mas não, eles são consumidores de serviços. Tá? Então, nas apps, a gente falou muito da transformação interna, a gente tem lá um assistente que se comunica com os sistemas internos. Então, hoje, o time de finanças, e mais uma vez eu quero remeter aqui à palestra anterior, em que eles trouxeram brilhantemente, dizendo, olha, o humano hoje não quer mais fazer a verificação financeira, o fechamento contábil, clicando em planilha para planilha, conferindo dado para dado. Essa jornada é uma jornada que é cansativa, ela é arriscada, inclusive. Tá? E nas apps, então, a gente tem um assistente que se comunica com o RP, se comunica com os dados, e hoje o time financeiro se comunica com esse agente e fala, eu preciso fazer o fechamento do mês. Tá? Este assistente se comunica com os nossos agentes internos por meio de protocolos agênticos. Então, a exposição do nosso serviço, mesmo que seja internamente, para um Machine Customer, o assistente interno que vai consumir esses serviços. Tá? Então, acho que esse passo, essa ponte precisa ser dado para que a gente consiga expor os nossos serviços, a nossa empresa, num canal diferente. Front-end com o cliente muda. Acabei de falar um pouco de canal de exposição, naturalmente o front-end vai mudar. Né? Então, a gente tinha o desafio na transformação digital de uma jornada intuitiva para o usuário humano. Né? Então, a gente desenvolveu aplicativos, a gente desenvolveu experiências digitais e, de novo, navegações, picking, que é a forma com que o humano estava acostumado e gostava. Essa era uma jornada intuitiva para o humano, de fato, para que ele pudesse interagir com as empresas. E na transformação agêntica, a gente precisa agora interagir com as intenções. Tá? Então, em linguagem natural, e aqui eu não quero só limitar a linguagem natural escrita, porque a gente está muito acostumado a conversar, né, com os agentes, mas, como eu falei para vocês, você pedir para a Alexa em voz é uma interação em linguagem natural e que a sua intenção está sendo colocada ali. Esse passa a ser o front-end, então, dos usuários. Tá? A interação ela tem que ser intencional, ou seja, de fato, cada interação precisa, de fato, entender o que está sendo pedido e devolver aquilo que é relevante. Tá? Cada passo da interação precisa ter uma intenção muito clara para que a experiência seja fluida. A gente está falando de front-end, está falando de experiência, a gente não pode nunca esquecer. E delegação aos Machine Customers de novo, ou seja, aqui a gente está falando de front com o cliente para que os assistentes consigam delegar de forma correta para os Machine Customers, a gente já falou. Né? As integrações também passam por uma ponte, passam por uma evolução. Durante a transformação digital, todos nós estamos fazendo e viemos fazendo nos últimos anos, catálogos de APIs, developer portals, a gente desenvolve, de fato, expõe o nosso negócio na forma de integração em API para os desenvolvedores, para que esses possam criar aplicativos, sites, marketplaces e, de fato, colocar o nosso negócio disponível.
Tá? Na transformação agêntica, as integrações mudam, a gente já falou aqui, por MCPs, então, de fato, agora a gente para de expor o nosso sistema, a gente passa a expor as nossas capacidades. E isso tem uma diferença enorme. Tá? Parecem a mesma coisa, mas tem uma diferença enorme. Por quê? Porque esses assistentes, esses machine customers, se a gente está falando de uma Alexa, por exemplo, ela não vai ler um Developer Portal para daí fazer a integração, para daí conseguir aquilo que ela precisa. Ela vai precisar interagir com a nossa empresa, com as nossas corporações, no formato de MCP. A gente precisa expor as capacidades para esses agentes, para esses machine customers. Dizer, a minha empresa é capaz disso dentro do escopo que você precisa. E assim eles conseguem interagir, eles conseguem completar a jornada. Tá? A gente está falando aqui de uma evolução na arquitetura de solução. Durante a transformação digital, esses eram os desafios que vocês estão acostumados, e provavelmente eu vou repetir aquilo que vocês sabem muito aqui, que são garantir escala. A gente sempre teve esse desafio durante a transformação digital. Né? Então, serviços isolados, a gente está falando de arquiteturas orientadas a eventos, cloud, escalabilidade, lógicas de negócio fluidas. Tá? Esse foi sempre o nosso desafio aqui. Eu, como CTO e na parte técnica, vivi muito isso junto com vocês. Né? Na transformação agêntica agora, a arquitetura de solução, além da escala, a gente precisa gerir contexto. Tá? E o que é isso, então? É como é que a gente expõe contexto para os agentes. Então, implementação agora de bancos vetoriais, tá? Que é a forma agora de a gente dar significado para cada uma das palavras, para cada conteúdo que a nossa empresa precisa para dar contexto para os agentes. Ontologia, tá? E eu não sei se todos conhecem essa palavra, mas a ontologia é um mapa do nosso negócio para que a gente consiga dar informação suficiente para o agente fazer inferências. Tá? Então, às vezes os dados não estão claros e definidos e bem explicados, a gente precisa ensinar claramente para os agentes como a nossa empresa opera, como ela é desenhar exatamente quais são as classes, as propriedades, para que com base nisso ela consiga fazer inferências. Ela consegue, com base em poucos dados, chegar a conclusões corretas sobre como ela deve seguir aquele passo. Gestão de memória é importante, porque tem memória de curto prazo, de longo prazo, dependendo da interação, você precisa de uma, precisa da outra, você não pode interferir uma memória de longo prazo numa conversa mais curta, então essa gestão de memória está dentro do desafio agora da arquitetura de solução, para que a gente consiga garantir, além da escala, o pleno raciocínio da IA. Ela precisa ter as informações de forma mais concisa, porém, de uma forma estruturada, para que ela consiga raciocinar e entregar. Quando a gente está falando de avaliação de qualidade, a gente também tem uma evolução. Né? Na transformação digital, a gente se preocupava corretamente com a regra de negócio. Tá? Então, a gente tinha testes estruturados e a gente olhava para o resultado esperado. Esses eram os desafios que a gente tinha para avaliação de qualidade das aplicações. Quando a gente está falando de transformação agêntica, a gente agora tem que avaliar a coerência daquilo que está sendo feito. Tá? Então, a gente precisa incluir nas avaliações de qualidade os EVOLs. O que são os EVOLs? É a avaliação do que está sendo colocado como resultado, com base nos inputs que estão sendo colocados, e mais no raciocínio utilizado por cada agente. Tá? Então, a gente está falando aqui de juízo de raciocínio, e a gente está falando de segurança das decisões. Agora, garantir qualidade, a gente não está só falando agora de resultado esperado. A gente está falando de segurança de que aqueles agentes estão tomando as melhores decisões possíveis em todos os cenários. Tá? Então, a gente realmente acrescenta essa camada para que a gente consiga atingir a transformação agêntica. Rastreabilidade e auditoria. Tá? Então, na transformação digital, a gente se preocupava com os eventos, né? Logs de execução, logs técnicos de execução, até logs de negócio mesmo, para saber o quanto que nossa empresa estava ou não estava vendendo, o quanto que os usuários estavam acessando, mas a gente realmente olhava e se preocupava muito, principalmente na camada arquitetural, na auditoria de falhas. Para a transformação agênica, a gente está falando de rastreabilidade e auditoria de decisões, né? Ao invés de logs de execução, logs técnicos, a gente tem que trazer log de raciocínio. A gente tem que rastrear o contexto
de cada uma das interações ou daquelas interações que a gente precisa auditar e auditar, rastrear a lógica das decisões sendo tomadas. Por fim, a última camada aqui, para a gente poder encerrar, a gente, na camada de observabilidade, nosso desafio sempre foi avaliar a operação. Então, a gente tinha painéis, aqueles painéis de centro de controle, né, trazendo dados técnicos, dados de negócio, mas a ideia é que a gente pudesse detectar rapidamente as falhas e, com base nisso, garantir o System Up. A gente tem que garantir que realmente a nossa aplicação estivesse 99,99% de pé. Agora, quando a gente está falando de observabilidade e transformação agêntica, é avaliar a cognição. Nos nossos painéis, a gente vai ter que incluir agora dados super importantes sobre os agentes, dentre eles, taxa de sucesso. Quantas vezes em cada uma das interações dos nossos agentes ele está se comportando da forma com que é esperado que ele se comporte. E aqui a gente está falando de um dado ou um processo probabilístico que vai ter uma variação a cada vez que é executada. Então, a gente precisa garantir num painel em que a gente tem um controle se um agente está se comportando da forma com que ele deveria se comportar. A gente está falando de desvios de comportamento. Avaliar rapidamente desvios de comportamento para que a gente consiga atuar. E eficiência financeira. Será que realmente cada tarefa que está sendo executada está dentro daquilo que é esperado financeiramente? Está tendo um loop infinito, às vezes, num agente, gastando token, para que, de fato, ele consiga cumprir aquele papel e aquela tarefa, só que gastando muito mais do que é esperado? Estes são os novos dados que a gente deve esperar nos painéis de observabilidade daqui para frente. Tá? Por fim, eu me sinto orgulhoso, assim, junto com o Pablo, né, junto com vocês, a gente tem vários clientes nossos aqui na plateia, de fazer parte disso com vocês. Eu sei que vocês foram os atores da transformação digital e está com vocês agora o desafio de levar cada uma das corporações que vocês trabalham para a nova etapa, a transformação agêntica. Tomara que eu tenha conseguido aqui trazer um pouco para vocês dessa ponte, mas, de qualquer forma, fico à disposição também para a gente conversar depois. Foi um grande prazer. Queria chamar agora o Marco, que é um dos nossos clientes aqui, para se juntar a gente no palco. Obrigado, Marco. Bom dia, tudo bem? Bom, prazer estar aqui com vocês, Pablo, Rodrigo. Parabéns para a Sensidia mais uma vez aqui pela edição do Apex esse ano, juntando muita gente de qualidade. Eu queria começar fazendo uma pergunta para vocês. O Rodrigo mencionou no início, a gente tem uma plateia mista, que eu queria saber quantos de vocês consideram que o seu negócio, ele depende de tecnologia, mas que o negócio fim não é a tecnologia, é um produto que você está integrando. Quantos de vocês são empresas usuárias fins da tecnologia? E quantos são empresas que entregam tecnologia ou serviços de tecnologia aqui? Só para ver se a gente conseguiu cobrir todo mundo. Tá, a gente tem pela amostragem aqui de quem levantou a mão, é mais ou menos metade. Eu fiz essa pergunta para conectar um pouco vocês estão falando, quem é o Marco aqui, que está numa empresa, que é uma holding de uma empresa, e está ligado a um fundo de investimento, é a maior gestora hoje na América Latina de investimentos alternativos, tem quase 50 bi de dólares sobre investimento, mas quem é o Marco nesse contexto, talvez por isso a Zappos tenha pedido para conversar com vocês. Eu fui para esse ecossistema do Pátria Investimentos no final de 23, depois de 4 anos liderando o Google Cloud no Brasil, com a missão de construir uma empresa para entregar a tecnologia. A Pátria falou assim, olha, o que a CIT fez, o que a Globan fez com a IPOs foi incrível. Será que a gente faz uma empresa desse tipo? Eu virei para eles e falei assim, olha, legal, só que eles demoraram 25 anos para fazer isso. Vocês estão pedindo para a gente fazer isso em poucos anos, enfim, e o Pátria não tem um histórico disso. Eles falaram, não, mas a gente quer aprender também como é que é feito investimento em tecnologia. A gente quer ver o valor de investimento em tecnologia para valer. Por todas as empresas que eu passei no passado, sempre o desafio da área de tecnologia, eu passei por IBM, por Microsoft, por Google e outras mais, sempre foi como é que eu vendo tecnologia mostrando valor de negócio. E eu fui para o Pátria com esse cérebro dual aqui, montar uma empresa para entregar tecnologia e ajudar o Pátria a entender qual é o valor de tecnologia nos negócios deles e dentro da gestora propriamente dito. Bom, com esse cérebro dual, acho que coisas que eu falar aqui conectam com uma parte da audiência e com outra parte da audiência.
E aí, ao chegar lá, a gente se depara com um cenário de muita empresa e que usava a tecnologia como o mal necessário. Tecnologia era um centro de custo, mas não um centro que podia gerar receita. E a gente tinha que montar uma empresa para conseguir trazer tecnologia com mais força para essas empresas. Como é que a gente fez? A gente dividiu isso basicamente em 4 passos. E o que eu vou falar é muito mais orientado a vender a importância disso para dentro das lideranças das empresas. O primeiro passo que a gente chama, que é o fundacional, não é o fundacional tecnológico. É o fundacional que a pessoa de negócio consiga entender o que a IA é de verdade. É interessante porque você fala com uma pessoa que não tem nada a ver com tecnologia, e muitas vezes ela... O que é a IA? A IA é um bot lá que eu pergunto, ele sabe, mas ele não entende como é que aquele negócio funciona tão próximo do nosso cérebro humano, né? Se eu seguro um copo aqui e solto, todo mundo vai falar que vai cair, mas vai cair por quê? Porque você já viu isso várias vezes na tua vida, você vai falar que vai cair. Mas se você estivesse no espaço, o copo não ia cair. O contexto muda a resposta, né? E a pessoa entender que IA é uma coisa probabilística é fundamental, para entender que se você não der o contexto certo, ela pode errar. Esse foi o primeiro passo para ensinar os times de negócio os conceitos, o que uma IA pode fazer. Depois desse passo fundacional de entender o que a IA é, que ela, no fundo, ela está imitando o nosso cérebro humano, a cognição do nosso cérebro humano, dentro de um contexto, e se tem um contexto errado, ela não vai responder bem, etc. E tal, o pessoal começa a entender, então eu não posso perguntar qualquer coisa aqui para o meu analista de investimento se eu não der a história toda. Pois é, você tem que dar 20 anos de história, por exemplo, de como o Pátria faz o investimento, para eu perguntar qual é uma recomendação de investimento. E aí o pessoal de negócio começa a entrar na jornada da adoção. A gente vai para o segundo passo. O segundo passo onde é que eu ponho a IA dentro das empresas hoje? Pergunto, sempre liderado nesse momento pelas áreas de negócio. O segundo passo vai de fazer 2 tipos de introdução de IA. Primeiro é o que a gente chama da democratização de IA para todo mundo da empresa, para o pessoal usar. Para quê? Para atingir melhor seus objetivos individuais. Eu tenho objetivos da empresa e vou começar a usar para isso com os devidos cuidados. Entender quando que eu uso um modelo, quando que eu uso outro, quando que eu posso criar um agente. Esse é o segundo, a parte A do segundo passo. A parte B, como é que você repensa os processos? Aí a gente começa a entrar tudo aqui que a gente está falando sobre a transformação agêntica. Você repensar os processos da sua empresa com agentes, e isso tem que ser liderado pela área de negócio. Tem um artigo recente que depois, eu não sei se eu já compartilhei com você, Rodrigo, com você, Pablo, mas a gente pode compartilhar, de um pensador aí do mundo da inteligência artificial lá de fora, que alguns de vocês já tenham visto, que ele fala o lugar onde os projetos já podem morrer é dentro dos departamentos de TI. Porque se você não tiver o negócio liderando, é difícil para o departamento de TI sozinho vender, às vezes, o valor de ficar criando fundação tecnológica. Então, o segundo passo está muito orientado a você fazer o negócio puxar a barra. E isso eu vivi muito forte dentro do Pátria, porque o Pátria é uma gestora de investimento. Ele põe dinheiro aqui para não botar dinheiro em outro lugar. Se não tiver muito claro o valor de negócio, você pode falar que vai passar 2 anos criando uma fundação de dados, ontologia e tudo mais, e a coisa não anda. Tem que ter uma puxada do negócio com força. Depois que esse movimento começa, e a gente hoje está nesse passo em várias das empresas e dentro da própria gestora, a gente entra no terceiro, que é por onde a gente está fazendo agora. Que eu acho que na palestra hoje de abertura, vocês viram, que muita gente está vivendo. Se você não sabe contar o número de agentes, não faça o seu próximo agente. Eu acho que é essa fase aqui que muita gente está vivendo. Essa terceira fase entra no momento que você vai, aí sim, trazer a tecnologia com toda a força, com governança, com todas as camadas de proteção para usar IA com qualidade. E hoje de manhã também mencionaram aquele paper do MIT, dos 95% dos projetos de IA que não falham e ficam na prateleira. Eu tenho uma grande crença e assim vários fatos que demonstram que, na verdade, dos 95 projetos que falham de IA, é porque as empresas não têm nem o lado esquerdo daqui bem feito, a fundação digital. Elas acham que já fizeram a transformação digital. Tentar implementar IA sem fundação digital
é um tiro no pé gigante. Então, de 95, provavelmente 80% dos 95 sejam por a empresa não ter implementado o digital, os conceitos básicos. E a gente está vivendo isso dentro das empresas. Você tem que dar um passo atrás para poder dar 2 passos à frente, para implementar. E aí esse pedaço tem que ser muito liderado por um IT que vai mudar o seu modelo operacional de funcionamento, conseguir arriscar mais. Os IT tradicionais continuam desenhados para terem baixo risco, não deixarem fazer nada e não sei o quê, terem processos muito longos. Mudar isso não tem nada a ver com IA. Mudar isso tem a ver com ser digital, né? Ser mais rápido, mais baixo custo, mais preciso. O 4º passo é o passo que a gente enxerga ele. Mas, para fazer isso de verdade, ele é mais uma virada de mindset. Eu falo que é o teste do estagiário, né? Alguém usou essa palavra de manhã hoje, falando dos estagiários aqui. Pensar no agente de IA como estagiário, isso faz parte também do fundacional para ensinar a pessoa de negócio, o que você faria na sua empresa se você tivesse 1000 estagiários ao seu dispor, acessando toda a informação do mundo? Aí o cara vai falar assim, pô, de repente tem coisas que eu não faço que eu passaria a fazer, eu ia testar muito mais cenário, eu ia talvez criar produtos de outro jeito. Será que eu posso usar esses agentes para criar outros produtos para a minha empresa? Essa provocação de botar a IA para ajudar a transformar o seu... Não é para automatizar e melhorar a produtividade, eu acho que já tem muita gente enxergando isso, mas ela ainda não é óbvia, né? Quando alguém está falando, vamos usar a IA aqui, eu falo assim, mas usar a IA para quê? Para fazer o mesmo processo mais rápido, não sei o que e tal, ou para repensar o processo? Lá no Google, o pessoal falava de um negócio chamado o 10x Thinking, né? A cabeça do pensar tudo muito grande. Você tem que botar esse desafio quando você vai implementar algum agente de IA, falar assim, como é que isso vai impactar 10 vezes mais do que eu estou achando que ele vai impactar do jeito tradicional, simplesmente por uma automação do teu negócio. É isso que muda no jogo. Então, essa transformação, ela passa, basicamente, que é como a gente enxerga, por botar tudo isso aqui que a Zapt mostrou, encapsular isso num conceito que a gente chama de sistema operacional da empresa, onde a empresa ela é governada pela IA. Mas e o papel das pessoas? O que é? É deixar que os agentes não descarrilhem, né? É garantir que os agentes tenham a ontologia correta para vir para as pessoas perguntar no momento devido, faço A ou faço B? Posso tomar esse risco aqui ou não posso? Você precisa de gente na tua empresa ajudando Agora, a parte operacional, consolidação financeira, os agentes vão carregar isso tudo. E a gente enxerga isso nas 3 frentes, comercial, operacional e na geração e entrega dos teus produtos. Então, esse mindset do sistema operacional da empresa é para isso que a gente vai. É isso que a gente está pensando dentro da Sigma. Como é que a gente tem um sistema operacional que a gente consiga levar. E eu gostei muito como o pessoal da Sensidia terminou de manhã dizendo isso não se faz sozinho. Foi assim que a gente se aproximou das Zapt. Porque um CIO me falou assim, eu não quero uma empresa genérica, eu quero uma empresa especializada. Então, foi assim que a gente começou e se aproximou das Zapt e de outros para fazerem parte dessa jornada de construção do sistema operacional para operacionalizar o dia a dia da empresa. É isso.